O início dos anos 2000 foram marcados por inúmeros filmes categorizados como besteirol. E você está se perguntando o que é besteirol? Trata-se de um tipo de humor caracterizado como humor de quinta série, com situações absurdas e completamente exageradas. E também era o termo usado para se referir a filmes de comédia adolescentes. Eu acredito que boa parte de vocês já assistiram os clássicos filmes de American Pie. Eu gostava muito desses filmes e, pensando bem, eu acho que eu gostava pelos motivos errados, se é que vocês me entendem. Tinha também Eurotrip, Caindo na Estrada, e por aí vai, tinha muito filme desse gênero, e eles sempre traziam os mesmos elementos, que no caso é escola, adultos interpretando adolescentes, roupas largas nos homens, roupas apertadas nas mulheres, nudez, situações absurdas, e pra mim o mais legal, que eram as músicas de bandas pop punk e rock alternativo que faziam sucesso na época. Eu posso citar algumas aí como Blink-182, Sum 41, tinha MXPX, Limp Bizkit, por aí vai. E Obscure surgiu com uma ideia muito interessante, já que ele pegava todos esses elementos citados e trazia para uma proposta de survival horror aos moldes de Resident Evil, só que ambientado em um colégio, onde você controlava um grupo de jovens dinâmicos que ficava, depois da aula, para investigar o sumiço de um amigo. Esse jogo, ele exala o cheiro de PlayStation 2, e é uma franquia que infelizmente foi esquecida na escuridão. But how are we supposed to get out now? Olá, seus lindos e lindas, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme e sejam bem-vindos ao canal mais genérico do Brasil. Antes, eu peço por favor que você deixe o like, que você se inscreva caso você não for inscrito. Boa parte das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos do canal, então dá essa força aí pra mim. Lembrando que quando eu chegar nos 20 mil inscritos, eu vou jogar Alien Isolation, eu vou fazer um vídeo igual esse aqui sobre o jogo. E se você tiver no celular, peço por favor que você passe pro lado e aperte o botão Hypar. Dessa maneira você vai estar me ajudando bastante. Eu sei que vocês estão cansados de me ver no começo do vídeo pedindo pra fazer isso, mas é porque tem gente que esquece. E também, né, cara, eu passei 2 semanas produzindo esse vídeo. Não custa nada você passar pro lado aí e dar uma ajudada pra mim, né? Vamos pro vídeo. Eu conheci Obscure por meio dessa revista que está aqui nas minhas mãos. A tradicional revista de videogames, eu tenho várias, eu sempre falo sobre as revistas de videogames. Cara, inclusive essa revista aqui, ela foi minha parceira ao longo dessa jornada aí com o jogo. Ó, tem aqui o detonado do Resident Evil 1, e mais pro final tem o detonado do Cold Winter, do Play 2, jogaço. Tem Narc também, esse jogo era muito da hora. E aqui pro fim temos o detonado de Obscure. Eu conheci o jogo nessa revista aqui, lendo o detonado, numa época que eu não tinha acesso ao YouTube. E esse era o meu YouTube, porque eu lia o detonado e imaginava como que era o jogo. E eu lembro que eu era criança, eu fui com a minha mãe no centro da cidade, e como eu citei, eu gostava muito de ler as revistas de videogames. Eu tenho várias aqui guardadas, e eu pedi pra ela comprar essa aqui pra mim, porque eu tinha gostado da capa, achei ela bem bonita. A capa não tá aqui mais, ela foi removida, não sei porquê, algum amigo meu deve ter pego ela e detonou a minha revista. Cara, e eu lembro da cena do dia que comprou essa revista, que eu tava sentado num ônibus, minha mãe tava do meu lado, eu comecei a ler as matérias, tem várias matérias bem legais aqui, inclusive tem essa do Onimusha 4, jogaço. Até eu me deparar com a última, que eu citei, que é a do Obscure. Eu comecei a ler, cara, e eu achei essas imagens sensacionais. Olha só. Eu já gostava do gênero de terror na época, apesar do meu cagaço, que eu sempre tô citando eu era muito cagão, ainda sou um pouco. E detalhe, cara, que eu não tinha o PlayStation 2 nessa época. Então, por que eu ia pegar essa revista? E assim, só de ler o detonado, já consegui imaginar como que esse jogo era incrível. Eu lembro de correr, assim, quando eu cheguei em casa, até meus amigos com a revista em mãos, jogar na cara deles e falar, cara, isso aqui é sensacional, lê. Aí eles liam assim, super empolgado, caramba, que foda. Enfim, mas a gente não jogou. Mas aí passou um tempo. Eu ganhei meu PlayStation 2 um tempo, no caso alguns anos, e depois de mais alguns anos eu encontrei o Obscure numa lojinha, comprei, e aí eu e meus amigos nos juntamos pra jogar. Inclusive eu joguei junto com o Gustavo, que é membro aqui do canal e provavelmente vai estar aí embaixo comentando brabo. Eu vou fixar o comentário dele se ele tiver comentado isso, pra vocês saberem que ele que jogava os jogos comigo. E foi muito divertido jogar esse jogo, mas a gente não chegou a zerar, porque não me lembro porquê. Só que o segundo jogo nós jogamos várias e várias vezes. E eu vou fazer vídeo também sobre o segundo jogo, tá? Fica tranquilo. E falando sobre o jogo em si, a Hydra Vision, que é a desenvolvedora do jogo, ela é francesa, assim como a nossa querida e amada Ubisoft, e ela elaborou um jogo no qual 2 características de grande sucesso se juntaram. A primeira, ela é a fórmula básica que consagrou os títulos de survival horror, que é a violência, sustos, o suspense, e a segunda consiste nesse mistério com personagens adolescentes.
presos nessa escola misteriosa. O jogo ele não é só visualmente similar a Resident Evil. Ele traz uma forma de jogabilidade muito semelhante a Resident Evil 0, para quem jogou Resident Evil 0, onde é possível você controlar 2 personagens ao mesmo tempo. Só que o grande diferencial aqui é que dava para você jogar co-op local. Isso era foda demais, cara. Diferentemente do Resident Evil 0. E assim, o jogo ele acabou recebendo críticas mistas no lançamento, mais para negativo do que para positivo. Só que ele é mais lembrado nos dias de hoje como um jogo cult, porque para mim esse é sim um jogo desvalorizado e merecia mais e mais reconhecimento ainda. E é sobre esse jogo que eu vou falar hoje. Eu joguei ele todo em live, no total foram 3 lives, eu fiz uma atrás da outra, elas estão todas salvas aí na aba de membros, é só você entrar lá nas playlists que tem a playlist só das lives do Obscure, para caso você quiser assistir depois. E cara, vamos lá então pro jogo, bota aí a sua calça larga, se arma com bastão de beisebol, pega um energético e bom vídeo. Essa história se passa no final do ano de 2003. Estima-se que seja, em algum momento, após o dia 17 de setembro. E parece até que vai começar aquele clipe Back to School, do Deftones, e é quase isso mesmo, já que esse é o colégio Leafmore. E eu não vou colocar por motivos óbvios, mas a música que toca aqui é Still Waiting, da banda canadense Sum 41. Ouvi muito na adolescência, baita banda foda. Na quadra tá rolando uma partida de basquete, onde temos uma breve apresentação de alguns personagens, e é uma cena bem divertida. Se você jogar o jogo sem saber do que se trata, pode achar que é uma espécie de Bully antes de Bully. E isso é ótimo para dar uma quebra na expectativa. E vamos para os personagens do jogo. Boa parte deles estão presentes aqui nessa cena inicial, tirando uma. Josh Carter, que naturalmente ele já é um cara com características investigativas, ele tem tudo para ser um excelente repórter investigativo, visto que trabalha no jornal da escola também. Caso ele optar por não seguir pela carreira de jornalista, ele pode muito bem ser um investigador mesmo. Pelo menos é isso que a gente lê nos manuais do jogo. No jogo não é bem assim. É possível notar que tem um climinha entre ele e a Shannon, e a habilidade especial dele é a de detectar objetos para serem coletados no cenário e também ações para serem feitas. Ele é um dos melhores personagens para você que está jogando pela primeira vez e sem detonado, por conta dessa habilidade dele. Shannon Matthews, ela é a integrante mais jovem do grupo, ela é irmã do Kenny e é conhecida por ser a nerdola do grupo, que sempre ajuda a galera nas provas. Ela não dá muita moral pra Josh, apesar do cabra não sair do pé dela, e ela gosta de usar roupas curtas para desviar a atenção da sua inteligência. Convenhamos que isso aqui é um miguezaço dos desenvolvedores, né? A habilidade especial dela é a de potencializar os itens de cura, ela consegue recuperar mais vida com eles, e é isso, essa é a Shannon. E ela meio que é a garota propaganda aí da franquia. Ashley Thompson, ela não tá presente na cena inicial, eu vou explicar o porquê já já. Ela é a mulher brava, que é namorada do Kenny, extremamente vaidosa, ela é líder de torcida, e por algum motivo Era moda naquele tempo! ela usa calça jeans de cintura baixa e expõe a sua calcinha fio dental. Eu não entendo por que isso foi moda entre os jovens americanos aí no começo dos anos 2000. E ela é conhecida pelo grupo por ser muito eficiente na autodefesa, sendo ela a melhor personagem porradeira dessa galera aí. A sua habilidade especial é justamente essa, ela causa mais dano com as armas e tem até uns ataques especiais. E ela atira igual o CJ. Kenny Matthews, ele é o mais velho do grupo e é meio que o líder deles. É o típico estereótipo do capitão do time colegial americano. Gosta muito de atividades físicas e é alucinado por basquete. Ele é o valentão genérico e a sua habilidade é correr. É isso. Stanley Jones, ele é o típico maconheiro, tranquilão. É o meu personagem favorito, eu gostava muito do visual dele. Era mais ou menos assim que eu imaginava que eu era na época da escola, sendo que na realidade eu era desse jeito aqui, ó, veja essa foto. O cara é repetente, ele só quer zoar, ele falta bastante, ele tira notas péssimas, mas se ele fosse dedicado, poderia facilmente ser um dos melhores alunos do colégio. Sua habilidade especial é de destravar cadeados e trancas. Provavelmente ele aprendeu isso no tempo que ele passou durante a detenção. Como citado, Kenny é meio obcecado por basquete, e apesar de sua irmã e de Stan, seu amigo, chamarem ele para dar o fora, o cabra resolve ficar por ali mesmo praticando as cestas. Então escurece, e após a última cesta, ele percebe que já tá bom. Aqui o jogo se inicia pra valer, dá pra fazer umas cestas se quiser. Kenny seria um bom adversário para o CJ de GTA San Andreas e preciso dar o fora desse lugar, mas antes preciso pegar os pertences de Kenny,
já que o celular dele começa a tocar e pelo toque deve ser um Nokia tijolão. No vestuário, o celular continua tocando, mas eu fui explorar os ambientes. Acho curioso o fato de esses vestuários americanos se assemelharem a uma prisão. Inclusive, eu até refleti sobre isso aqui na live. Cara, eu nunca entendi esse conceito de escola americana, deles tomarem banho todo mundo junto. Meu amigo, vai se fuder, imagina você ir tomar um banho e ver a pingola. Ao atender o celular, é a namorada de Kenny, Ashley. Ela tá muito pistola com ele, já que eles deveriam ter saído logo para o encontro. Ele dá um miguezinho e diz que só vai tomar um banho e já vai encontrar ela. E vemos alguém roubando a mochila dele. What the? Where's my bag? E agora minha missão é encontrar a bendita mochila. Ao deixar o vestuário, dá pra ver um suspeito saindo da quadra esportiva. Então eu segui o rastro do cara, a escola tá completamente vazia, é meio sinistrinho. E é curioso também que ninguém sequer conferiu se ficou algum aluno pra trás. Cara, isso jamais aconteceria na escola onde eu estudei. Tinham pelo menos 3 inspetores por corredor. Cara, e olha que era escola pública, hein? O rastro me leva até uma porta aberta que leva para um porão. E eu jamais entraria aqui, nem fudendo, bicho. Só em jogo e filme mesmo. O lugar tá cheio de tranqueiras, barris e em cima de uma caixa tem fita adesiva, uma lanterna e uma arma. Isso mesmo, uma arma. E Kenny ouve um barulho suspeito vindo dessa escada aí. E ao invés de ir embora e chamar a polícia, o cara pega a lanterna, cola na arma e simplesmente desce pra conferir. Isso aqui é surreal demais, cara. Mas é isso, faz parte do roteiro. Vamos lá. Um lugar que se assemelha muito a um cativeiro improvisado não é o suficiente para fazer esse cara ligar para a polícia. Então eu prossigo até o fim do corredor, há caixas e gaiolas em uma enorme sala. Esse lugar escuro e silencioso guarda um segredo. Passei por uma porta e cheguei nessa sala com um buraco no canto e 2 portas de metal. Ao entrar na que se encontra aberta, me deparei com o primeiro zumbi de Resident Evil. Na real, esse daí é o Dan, e essa é a aparência de um homem que trabalha na escala 6x1 e ainda estuda. Pobre homem. Ele tá fora de si e Kenny provavelmente não percebeu que o cara tava em um cativeiro, isso que dá a investir todos os seus pontos em força e não colocar nada em inteligência. Dan está fora de si e até estranha dizendo que Kenny também foi pego, mas ele não explica muito bem o que tá rolando. E é isso, vamos vazar daqui. O calvo pega uma arma que estava dentro desse armário e com a companhia dele, deixamos esse local. Ah, e aqui se você estiver jogando com um amigo, é só você apertar Start que você assume o controle do outro personagem. Cara, bem legal esse detalhe, hein? E sem muitas apresentações, após fazer o caminho de volta, fomos atacados por criaturas estranhas. Não dá para identificar muito bem do que se trata. São monstros enormes e assustadores, e os personagens parecem cagar completamente para isso. Então, ao avançar por aquele túnel inicial, Dan fica para trás e parece que foi morto pelas criaturas. Eu até tentei fugir, mas travei nesse bicho aí e... E esse é basicamente o tutorial de Obscure. Ele serve para apresentar a proposta do jogo, o plot da história, que é Kenny supostamente morreu e tudo o que vai desenrolar daqui em diante parte desse ponto. E se você jogou o jogo na época e não se tocou que se trata de um jogo de terror, você pode ter se surpreendido mesmo com o Obscure, porque realmente ele dá uma enganada. E eu gosto de como o jogo ele te apresenta as mecânicas, os personagens e também o clima. Ele é um jogo de terror, mas ao mesmo tempo ele tem uma vibe diferente. E lá vai uma curiosidade aleatória. Os desenvolvedores se inspiraram em um filme chamado A Prova Final, para passar a vibe de Obscure. O filme ele é de 1999, inclusive ele tem um Frodo no elenco, e conta a história de um grupo de estudantes que lutam para libertar a escola de invasores alienígenas, que se apossaram dos corpos das pessoas. É um filme meio trashzão, confesso que eu não conhecia, mas eu fui atrás para assistir ele, para poder fazer esse vídeo, e realmente é bem parecido com a história desse jogo aqui, e no final dele
tem um plot twist bem interessante. Vale a pena assistir se você quiser relembrar a vibe dos anos 90. E como eu tava dizendo, Obscure, ele tem uma vibe diferente. Ele é terror, mas vocês verão que ele vai além. Ele é um jogo que tem muito mistério, e eu creio que é mais mistério do que terror, além também de ele ter essa pegada jovem, de escola, estudantes revoltados. É um negócio meio Stranger Things, só que antes do Stranger Things. A cena que se desenrola agora é entre Shannon e Ashley. Elas conversam sobre Kenny, onde Shannon diz que provavelmente o encontro dos dois foi intenso, já que Kenny nem sequer voltou para casa. Mas Ashley tá pistola e diz que Kenny não compareceu no encontro. Elas até suspeitam de que aconteceu alguma coisa, e de longe o diretor da escola, Sr. Friedman, está observando os alunos entrarem de forma nada suspeita. Ele até faz um comentário estranho, e a turminha está na sala de aula agora. Josh aparece e nota que elas estão preocupadas, mas ele diz que não sabe de nada sobre Kenny, já que passou a noite trabalhando no seu filme, e até faz uma piadinha de jovem dinâmico idiota. O professor inicia a aula e notei que a sala está praticamente vazia, o que a primeiro instante é estranho, mas se você levar em consideração o contexto da história do jogo, as coisas começam a fazer sentido. Acontece que nos últimos tempos, estudantes andam desaparecendo na região, inclusive na escola. Os alunos de Leafmore estão desaparecendo e não faz o menor sentido essa escola ainda estar aberta. Então faz sentido terem poucos alunos presentes, apesar do jogo não contextualizar isso nos diálogos entre os personagens. Josh sugere de eles ficarem depois da aula para investigar o sumiço de Kenny, e esse é o plano. O tempo passa, eles ficam depois da aula. No refeitório, Josh já se mostra um personagem idiota, taradão. Ele fica filmando Ashley na caruda, baita talaricaço. O grupo é trancado no refeitório pelo zelador de forma totalmente acidental, e agora sim, o jogo começa definitivamente. But how are we supposed to get out now? E aí, rapaziada, beleza? Tô gravando isso aqui enquanto eu tô editando o vídeo. Eu tava aqui renderizando e eu percebi que eu não coloquei esse trecho. Mas, se você quiser, você pode se tornar membro aí do canal. É só dar uma olhada aqui nos valores aqui ao lado. E qualquer ajuda aí é bem-vinda, mas claro, só se você quiser. No controle de Josh, meu objetivo é descobrir onde Kenny está. Claro, mas além disso eu preciso encontrar um caminho para seguir, já que agora eu tô largado na escola, com um mapa e sem pistas. Então esse começo é focado totalmente na investigação e no suspense. Ashley e Shannon estão disponíveis. Posso escolher uma para me acompanhar e alternar entre os personagens para controlá-los. Aí no caso, o outro é controlado por inteligência artificial, que, bom, eu vou deixar para falar da IA do parceiro mais pra frente, porque, meu Deus. E após pegar o bastão de beisebol, eu fiquei testando os controles e movimentos. O inventário é dividido em dois e ele é acionado usando os gatilhos L2 e R2, sendo o L2 focado para itens de cura, chaves e recursos, e R2 é destinado para armas, tanto armas brancas, armas de fogo, granadas e lanternas. E o inventário é infinito, estilo Silent Hill mesmo. Dá pra ler também as informações sobre os personagens, tem uma ficha de cada um contando um pouco da história deles, habilidades e outras informações adicionais. E aqui dá pra ver também a vida deles, que é medida de acordo com a quantidade de sangue nas fotos aqui. Quanto mais sangue, sinal de que o personagem está indo de arrasta. Já o mapa, bom, esse testou a minha inteligência. Cara, eu comprovei uma coisa, ou eu sou muito burro e não consegui me localizar nele, ou o mapa poderia ter sido mais bem feitinho. Apesar de aparecer a sua localização marcada no mapa, eu sofri muito pra encontrar as salas. E isso me tomou muito tempo, cara. Mas aí que tá, eu acho que eu tô mesmo desacostumado com esse tipo de jogo, porque os jogos antigos, eles eram assim, cara, na raça mesmo. Escolhi Shannon pra me acompanhar, e ao quebrar o vidro da porta, ela é desbloqueada, e agora tenho acesso ao hall da escola. E, cara, o clima de suspense é muito bem estruturado. Realmente, a música ajuda bastante, já que ela é minimalista e transmite uma sensação de solidão, e o fato de o jogo ser ambientado em uma escola já é algo que me dá um cagaço. Eu não sei vocês, mas tem certos locais que eles são assustadores por natureza. Hoje em dia existe esse conceito das backrooms, que é algo que já foi difundido aí pelos jovens e por canais focados nesse estilo de terror. E quando eu era criança, adolescente, eu fui notando que certos ambientes carregam uma aura estranha, na sua forma completamente natural.
local. Só que assim, eu não tinha medo disso, até acontecer determinado evento que pode ter sido o ponto catalisador para o meu cagaço com esse jogo aqui. Mas eu já chego lá. Hospitais, eles são lugares sinistros por natureza, já que é onde pessoas ficam doentes e vêm a óbito. E tem um detalhe, hospitais são bem movimentados durante o dia. E assim como é sinistro andar durante um hospital vazio, a sensação também se iguala a outros ambientes que naturalmente são lotados, como supermercados, ônibus vazio de madrugada, McDonald's vazio de madrugada. Esse eu tenho propriedade para falar, já que eu trabalhei no McDonald's e eu tinha que sair de lá durante as madrugadas. É muito estranho você andar por aquela loja enorme com apenas uns 3 ou 4 funcionários. Eu já assustei muita gente ficando escondido embaixo dos sacos de pão do freezer. E claro, eu já contei essa história aí em alguns vídeos. Acho que eu contei no vídeo do Silent Hill 1, que na adolescência eu vi a foto da menina do corredor. E cara, isso me traumatizou de uma maneira que vocês não têm noção, cara. Até hoje dá uma agonia olhar pra aquela foto. E pelo que eu me lembro da história, a galera falava que era uma história real. A dessa menina aí, ela tinha até um nome. E só depois de muito tempo que eu enfrentei meu medo e eu descobri que se trata de uma imagem que foi criada para um livro de contos coreano. E claro, é óbvio que essa imagem é montagem. Nunca que essa menina do corredor seria um negócio real. Cara, que patético isso daí, né? Eu era muito idiota. A água acabou. Deixa eu ir lá buscar. Eu ouvi o que você falou. Vi que você anda falando por aí que eu sou fake news. Se continuar fazendo isso, o bicho vai pegar. É bom desmentir agora o que disse. Bom, pessoal, sobre a menina do corredor, eu retiro o que eu disse. Talvez seja uma história real mesmo, beleza? Eu nem sei de onde eu tirei aquelas informações que eu passei agora. Você ouve o som de portas fechando, os passos dos personagens ecoam pelos corredores, e no banheiro feminino há pichações nas paredes. O ambiente parece sujo, nojento, até dá pra fazer isso. Olha isso, olha isso. Olha isso. Pera aí, que é isso, bicho? Eu posso mostrar isso aqui? Acho que não, né? Rapaz, e eu achando que só japonês é foda pra essas coisas. Pelo visto, francês é foda também. Mas não dá pra abrir esse compartimento, preciso de uma ferramenta pra abri-la. O banheiro masculino está tomado por uma estranha gosma nas paredes, e ignorando isso, no andar de cima, na sala de aula, uma nota na mesa do professor, Sr. Garrison, indica que uma ferramenta foi perdida nessa sala, e a encontrei logo atrás dessa estante de livros. Com a ferramenta, aquele compartimento é aberto, e agora temos acesso ao banheiro da sala dos professores, que diferentemente dos banheiros dos alunos, é bem arrumadinho. Agora estamos na sala dos professores, que é um lugar sagrado onde os professores podem ser eles mesmos e têm a liberdade de xingar os alunos folgados, tomar um cafezinho e dar uma relaxada dessa vida estressante. Mas a sala está vazia. E se tem algo que gosto nesses survival horror clássicos, são os comentários que os personagens fazem quando você examina algum canto. Tipo esse aqui, onde eles fazem um comentário sobre a qualidade da comida da escola. E convenhamos, né? Americano tem o que pra reclamar, meu amigo? Eles comem hambúrguer e macarrão com queijo em todas as refeições, malandro. Vai se lascar. Examinando tudo, há uma sala com várias prateleiras de aço, mas eu preciso de uma válvula para poder movimentá-las. E no canto há um documento pertencente a Leonard Friedman e Herbert Friedman. Esse documento fala sobre a construção da escola e é datado do ano de 1899, o que é bem estranho, já que de acordo com o documento, dá a entender que o diretor tem mais de 100 anos, mas os personagens não fazem nenhum comentário a respeito disso. E é estranho porque Josh deveria ser o jornalista investigador, mas ele caga bonito para essa informação. Aqui peguei uma chave e depois de deixar a sala dos professores, usei a chave nessa porta, mesmo contra minha vontade, já que dá para ouvir sons estranhos vindo desse lugar. Ao subir as escadas, essas criaturas estranhas surgem, quebrando as paredes. Então, do nada, professor Walden surge, quebra as janelas e as criaturas são mortas pela luz do sol. Sr. Walden diz que não sabe o que são essas criaturas, mas que elas são fracas contra a luz e que ele vai acionar as autoridades. Josh até nota que ele tá ferido, mas ele diz que não é nada. Josh cita Kenny, que tá desaparecido, e Sr. Walden
pede para que eu converse com o Sr. Friedman, que ele pode me ajudar. Ele diz que vai abrir a porta do pátio para podermos sair dessa ala da escola e que precisa resolver um negócio. E é isso, tá bom, né? Tem monstros na escola e esse é Obscure. Ao deixar a ala e ir para o pátio, os personagens se reúnem enquanto Josh faz suas filmagens idiotas, mas, graças a Deus, a bateria da câmera acaba. Ashley tenta ligar para alguém, mas misteriosamente seu celular tá sem bateria e para poder encontrar rumo, precisamos encontrar Sr. Friedman. Cara, se isso acontecesse comigo na vida real, seria muito fácil de resolver. Era só pular o muro da escola e já era. Mas sério, eu acho engraçado que logo de cara, eles já tentam justificar o fato de eles não conseguirem se comunicar com ninguém do lado de fora da escola. O celular fica sem sinal, os aparelhos de televisão, telefones também ficam sem sinal. E pode até soar estranho, mas realmente nessa época o sinal era uma bosta mesmo. Então eu acho que até dá pra comprar essa ideia. Mas assim, o fato de eles não pularem um muro, não dá pra comprar. O pátio pode ser explorado, há muitas portas, salas, corredores, muita coisa, mas quase nada é acessível por hora. Na parte interna da escola, as criaturas voltam a aparecer, e agora, com ambos personagens armados, matamos os primeiros monstros, que são essas criaturinhas estranhas. Eles possuem esse manto negro, e o correto é um personagem enfraquecer a criatura com a lanterna, enquanto o outro desce o cacete nele. Jogando o jogo co-op, é assim que funciona, mas a IA do parceiro não ajuda muito. E uma informação extra é que é muito fácil dos personagens morrerem. E se morrerem, já era. É uma morte definitiva e isso altera o final do jogo. Mas não pensem que é algo muito elaborado, tipo se o Stan morrer é um final, se morrer o Josh é um final. Não. Se morrer um personagem, seja qual for, você tem um final ruim. Se nenhum personagem morrer, você tem um final bom. Simples. Então assim, é sempre bom você ficar atento à barra de vida deles, os curando constantemente, e caso os dois que você está controlando morrerem, você volta pro pátio da escola, aí você assume o controle dos personagens que ficaram lá. Só que aí você tá com eles desarmados, né? A não ser que você tenha deixado os itens com eles, mas eu acho que não tem como fazer isso. Aí você tem que ir, assim como o Diablo, até o corpo do seu personagem falecido e recuperar tudo que tá com ele. É um sistema interessante, ele deixa o jogo mais tenso, mas assim, sempre tem a opção de você dar um loading no save. Aliás, dá pra você salvar o jogo a qualquer momento, você só precisa estar sob posse de um desses CDs aqui. Isso aqui não é um jogo pirata de Xbox 360. Nessa sala me deparei com o Stan, ele tá lá de boinhas, alterando suas notas no PC, e ele até diz que pode alterar as notas de Josh por apenas 50 doletas, e esse imbecil não percebeu que a escola está cheia de criaturas bizarras. This town is full of monsters. How can you sit there and eat pizza? Ele até desconfia de que Josh tá mentindo, mas no fim ele resolve se juntar ao grupo para encontrar seu melhor amigo, que é Kenny. Stan agora faz parte do grupo e é um personagem que eu gosto de levar comigo, primeiro porque é o que eu mais me identificava na adolescência, como eu citei, eu achava foda o visual dele, essa vibe de vagabundo transgressor, e também é um bom personagem por conta da sua habilidade de desbloquear algumas travas para coletar uns itens extras. Então eu troquei Shannon por ele, e a dupla Stan e Josh é perfeita para essa missão, já que Josh consegue me dar dicas se tem algo para ser feito no cenário, e Stan pode desbloquear as paradinhas. Há várias matérias de jornais citando os desaparecimentos que andam acontecendo na escola, e essa escola não ter sido fechada para investigações já é algo bem estranho. Em um depósito encontrei uma pistola, lanterna e munição. Super segura essa escola aqui, né? E ao andar por esse corredor, acabei tomando um susto, um dos poucos, nessa parte aqui. Só curiosidade. Pessoal, ô caralho, filho de uma vaca. Nossa, eu não imaginei que eu ia tomar susto nesse jogo. Esse monstro gigantesco seria o suficiente para fazer os dois correrem desesperadamente para fora da escola, mas, ao invés disso, meti bala nele até ele morrer e ele é menos resistente do que parece. A criatura deixa um buraco na parede e, após adentrar no buraco, descobri um laboratório de química, onde há um recipiente que parece ser importante, já que sugere que eu posso coletá-lo.
E na sala onde Stan foi encontrado, dá pra pegar copos descartáveis. E explorando a escola, há uma porta bloqueada por um cadeado. Cara, eu nunca ia saber disso, eu peguei essa dica no detonado. E é só ligar os pontos, o copo é pego, usei ele pra pegar o ácido e preciso ir até a porta dupla e usá-lo no cadeado. E tem um tempo pra isso, cerca de 30 segundos, mas eu acho que é um pouco mais. A porta é aberta, agora eu tenho acesso a outra ala da escola. No fim desse corredor, me deparei com um zumbi, que são mais resistentes que os monstrinhos e mais agressivos também, mas 4 tiros e já era. Vala. Detalhe que os zumbis parecem alunos infectados, o que explica alguma coisa. Algumas salas de aula guardam surpresinhas, como inimigos que ficam escondidos embaixo das mesas, aí quando você dá as caras, eles surgem para te pegar na porrada. E é só utilizar a luz do dia a seu favor, já que se você quebrar as janelas, as criaturas morrem. E esse é um detalhe bem legal. Entre as indas e vindas, após entrar nessa sala e inspecionar a secretária eletrônica, há uma mensagem da senhora Wixon, a enfermeira da escola. Ela parece desesperada e pede para que o Sr. Friedman vá vê-la o mais rápido possível. Depois tem outra mensagem, também datada do dia de hoje, e o horário é às 18h50, então essa situação aconteceu pouco tempo depois do grupo resolver ficar na escola. Ela diz em tom de urgência que alguma merda tá rolando e que tem algo a ver com os experimentos. Ela cita alguns alunos que viu e diz que é grave, e a ligação se encerra abruptamente. E os personagens simplesmente não comentam nada. Nessa ala eu preciso encontrar 2 agulhas de bússola, que após inseridas nesse quadro e resolver um puzzle, o cofre de Sr. Friedman é aberto, e lá dentro está a chave da biblioteca e um VHS com o nome Sujeito 37. Eu preciso dar um jeito de saber o conteúdo dessa fita, além também de uma pistola que já vem com uma lanterna acoplada. Dos diversos documentos comprometedores que dá para encontrar durante a jornada, me surpreende ninguém ter descoberto nada sobre o que está rolando aqui. Reunindo as provas dá para perceber que é uma espécie de experimento e que Sr. Friedman é um homem muito velho, apesar de não parecer. Só que nessa biblioteca há um jornal que revela que Leonard Friedman, o irmão gêmeo de Herbert, diretor da escola, morreu em um trágico acidente de avião, onde ele estava junto com seu irmão, mas só Herbert sobreviveu, e foi uma grande perda para a comunidade científica. E logo à frente, sentado em uma escrivaninha, se encontra Herbert. O diálogo com ele é igual ao diálogo com o Sr. Walden. Stan até tenta explicar para ele o que tá pegando, que tem monstros, etc, mas o cabra tá cagando para isso. Ele até levanta meio puto e diz que é para eles saírem da escola, que é para encontrar o zelador e dar o fora dali, que ele vai resolver tudo. Ele até se surpreende com o fato de Sr. Walden estar por aí. E é isso, ele vaza. A noite chegaria, e com ela eu perco as vantagens da luz do dia. Então daqui pra frente o jogo fica só um pouquinho mais complicado. E agora eu sinto que eu já tenho tempo suficiente de jogo para falar sobre algumas coisas para vocês. Primeiramente, embora Obscure faça algumas coisas levemente inovadoras, e embora ele também tenha muita personalidade, ele não deixa de ser um survival horror bem padrãozinho pra época. Mas eu não tô falando isso em tom de desmerecimento. Survival horror, na minha concepção, é um dos melhores gêneros que existe. E esse estilo de jogo ele faz muita falta. Na era do PlayStation 2 e PlayStation 1, era muito comum você ver jogos do gênero de survival horror com um orçamento mediano, mas que tinham certa relevância. Em termos de horror, o Obscure consiste nessa mistura de suspense, body horror e ficção científica. Ele é uma mistureba de filmes adolescentes e filmes trash. Ao invés do T-vírus, são plantas e esporos e criaturas semelhantes às criaturas de Lovecraft. E algo também que é muito notável é que o jogo ele não é aterrorizante. Ele é bem moderado nesse caso. Ele tá mais, para mim, para um jogo relaxante. Eu não senti medo jogando o jogo. E eu também gosto muito do fato de ele não se levar muito a sério. Outra coisa que eu quero comentar também é sobre a jogabilidade. Ela é ao estilo clássico, ou seja, câmera fixa, exploração, busca por itens, chaves, recursos, alguns puzzles e batalhas contra os monstros e alguns chefes, ou mini-chefes no caso. Mas a parte de você administrar um grupo de personagens que tem a morte permanente é uma ideia muito boa. Cada um tem uma habilidade única e, como eu citei, o caso deles morrerem e morrer
pra sempre, faz você acabar de alguma maneira se apegando a eles. E apesar de eu criticar a inteligência artificial dos parceiros, eles até que são relativamente efetivos. Eles não desperdiçam tanta munição assim, e você consegue até dar alguns comandos básicos pra eles, aos moldes aí do Resident Evil Outbreak, tipo seguir você, ir pra cima, coisas do tipo. E o cenário ele é uma mistura de mundo semi-aberto, com a parte clássica aí do gênero, ambientes fechados, escuros. Ele até remete, dado as devidas proporções, ao design não linear do primeiro Resident Evil. E a parte gráfica ela é bem bonita. Parte do chat das lives não conhecia o jogo, na verdade quase ninguém conhecia. E constantemente o pessoal elogiava muito o visual. E cara, realmente é bem bonito para um jogo de 2004. Lembrando que 2004 é 21 anos atrás. De volta ao pátio, dá pra escutar um barulho muito alto vindo do depósito do zelador. Chegando lá, a porta está danificada e consigo ouvir gritos e disparos. Ao entrar no armário, há uma escopeta e muita munição. E eu fico me perguntando o porquê do zelador ter uma escopeta. Mas tá bom, né? E o corpo do homem está logo ali, completamente arregaçado, pobre coitado. Na sala das câmeras peguei a chave do refeitório na mesa e dá pra ver pela câmera da enfermaria a senhora Wixon. E ela parece confusa, pedindo por ajuda. Ao lado das câmeras há um aparelho videocassete e eu utilizei a fita de segurança ali. Nas filmagens dá pra ver Kenny no dia do seu desaparecimento e o homem que roubou seus pertences é, isso mesmo, Friedman. Ele atraiu Kenny até aquele porão e foi ele quem o trancou lá. Depois dá pra ver um cara indo até o local e abrindo a passagem secreta. E foi esse cara quem soltou os monstros na escola. Na segunda fita dá pra ver Kenny, ainda vivo, sendo mantido em cativeiro. O próximo objetivo é encontrar a senhora Wixon. Para isso usei a chave para ter acesso ao refeitório. Esse ambiente está cheio de monstros e detalhe que só fui perceber depois de um tempo é que os monstros parecem ter respawn infinito nessa área aqui. E para avançar eu preciso de uns fusíveis para ativar esse painel. Aqui tem também um tipo novo de inimigo. Eles ficam no teto e não são tão ameaçadores. 2 tiros de escopeta e já era. Nessa sala, um monstro gigante se levanta, mas ele também morre fácil. A escopeta ajuda muito, ela causa muito dano. Senhora Wixon está logo atrás dessa porta, mas ela só vai abri-la se não tiver mais monstros por perto. E aqui foi onde rolou a minha primeira morte no jogo. Eu acabei me descuidando na hora que peguei os fusíveis e usei no painel, já que eu preciso resolver um puzzle. E na hora que eu vou fazer o bendito, monstros aparecem de surpresa e eu não tinha equipado Josh com nenhuma arma, ou seja, morremos. Que merda. Então eu precisei dar um loading e retornar no último save. Eu tava jogando com um parceiro como suporte para não gastar muitos dos meus recursos, só que eu percebi que eu precisaria ceder a IA. Então eu equipei Josh com a escopeta e fiquei com a pistola já que tinha mais munição, e até que eu me surpreendi, já que ele consegue sim ser bem efetivo com a arma. Usa munição na medida e com uma mira automática praticamente não desperdiça. O puzzle é resolvido, ele parece complicado, mas não é só acertar o caminho que a eletricidade faz. A energia do refeitório é restaurada e os monstros desaparecem. Agora temos acesso à sala onde se encontra a senhora Wixon. E assim que a encontramos, ela está completamente maluca, falando nada com nada. Aí é foda, né? Mas na mesa da recepção há uma carta do Sr. Friedman, direcionada a Elizabeth Wixon, indicando que ele flagrou o Sr. Walden abrindo a câmara e libertando as criaturas, e que ele saiu do anfiteatro. E esse último ponto é importante. É pra lá que vamos, mas antes preciso da chave do anfiteatro. Antes de sair, peguei na mesa a válvula. Lembram daquela sala com os armários de aço? Então, no prédio administrativo, retornei à sala dos professores e utilizei a válvula aqui e liberei o acesso a uma sala secreta. Aqui a munição, fotos de quando a escola foi construída, revelando que há uma extensa e misteriosa parte subterrânea, e tem também um rolo de filme que imagino que só possa ser visto no anfiteatro. Sr. Walden está na sala dos professores, ele continua não explicando nada, nem suas intenções, mas Stan já revela para ele que descobriu que tem uma área subterrânea secreta e que o caminho até lá é pelo anfiteatro. Ele sugere que talvez Kenny esteja lá, e Sr. Walden simplesmente dá a chave do anfiteatro pro cabra e sai vazado. No estacionamento há zumbis e ele é parte do trajeto até o anfiteatro. Ao chegar lá, a chave é utilizada. No mural há vários quadros mostrando diferentes épocas da escola,
com fotografias bem antigas, e só agora Stan se ligou de que Friedman não envelheceu nem um pouco. Esse local é uma área grande, mas não há muito o que explorar. No palco dá pra notar que tem um projetor, então eu tratei de antes coletar os itens no salão. Subi as escadas, matei capirotos e utilizei aquele rolo de filme para ver do que se trata. E é uma filmagem de um homem que parece ser Herbert Friedman fazendo algum procedimento bem estranho. E assim, só para explicar para vocês, esse cara aí é o Leonard, ele não é o Herbert, mas eu vou explicar depois o que aconteceu aqui. E após essa revelação, os personagens, como de costume, não dizem nada. Prossegui até esse elevador, onde após subir, mostra uma ceninha de um monstro gigantesco. Que isso? Trata-se de um paciente fugitivo do consultório do Dr. Now. Essa daí ela é a rainha, uma criatura bem assustadora. Ela parece ter sido tirada de algum filme de ficção científica bem trash. Essa criatura ela até me lembra um monstro do filme Seres Rastejantes, que inclusive é dirigido pelo James Gunn, que vai lançar aí o Superman. E tem até o Merle, do The Walking Dead. Tem também a Jenna Fischer, do The Office, a nossa querida Pam. Cara, esse filme é muito bom, eu recomendo assistirem. É claro, se você curte filmes desse gênero, ele é bem nojento, tá? É um terror meio comédia, com humor bem ácido, ao melhor estilo James Gunn. Aliás, o filme ele é de 2006, 2 anos depois de Obscure. E esse ainda não é o boss desafiador que o jogo tem para apresentar, já que no visual essa criatura é bem intimidadora. Ela ocupa praticamente toda a tela. Agora, na prática, é bem tranquilo, é só iluminar o rosto dela com a lanterna, até ela parar de se proteger com as mãos, meter bala e ficar fazendo isso até o bicho morrer. Após matá-la, ativei a trava de segurança do elevador, o deixando travado aqui nesse andar. E ao retornar à área anterior, agora eu consigo utilizar a escada de emergência e finalmente ir para o subterrâneo da escola. Na ceninha mostra todos os personagens descendo juntos, e é sinal de que Kenny está cada vez mais próximo. Assim que o grupo deixa a escadaria de emergência, a trava do elevador se quebra e ele despenca sozinho, proibindo que os personagens retornem à superfície. Uma curiosidade é que se você não travar o elevador, ele despenca e mata o personagem que você não estiver controlando. Ou se você estiver jogando com um amigo, ele mata o player 2. E esses pequenos detalhes tornam esse jogo tão único. E agora nós estamos aqui nessa espécie de bunker, provavelmente é onde parte desse mistério será resolvido. Ou pelo menos a motivação da jornada terá uma resolução. Pelo menos é assim que nós esperamos. Mas claro, tem algo muito maior por trás disso tudo que tá rolando. E claro, você como jogador não é tão burro quanto esses personagens. Pelo menos eu espero, né? E claro que eles têm essa skin de personagem adolescente, burrão, e isso é um recurso que é usado de forma proposital para eles serem mais reativos e menos investigativos. Tipo, se aqui fosse um protagonista de Resident Evil, ele já teria entendido logo no começo o que tá rolando aqui. Mas no caso dos personagens aqui, eles não estão ligando tanto não. Parece que eles estão mais preocupados mesmo em encontrar o amigo deles e dão uma ignorada aí no fato da escola tá cheia de monstros, de os adultos não fazerem nada a respeito disso, e também ignoram o fato de eles estarem abertamente matando coisas com armas de fogo e armas brancas. Se você parar para analisar friamente, realmente é algo meio surreal, mas se você levar em consideração as inspirações para o desenvolvimento do jogo e também o ponto de eles parecerem não levar essa história tão a sério, ele passa a ser bem divertido. Eu acho que eu tô passando um pano pro jogo, né? Esse local seria o equivalente aos laboratórios de Resident Evil, só que vejam só, eu acho esse cenário bem legal. Ele se assemelha mesmo a um bunker, é um lugar velho, as paredes são acinzentadas, com portas de metal enferrujadas, aquelas que para abrir é necessário girar uma espécie de válvula. Há escombros em alguns cantos, a iluminação é estranha, alternando entre corredores razoavelmente bem iluminados e outros quase sem luz ou com a luz de uma coloração diferente, remetendo a algo estranho. Há sempre raízes de plantas em alguns cantos e também tem inimigos por aqui, como esse zumbi nesse laboratório, onde na mesa há uma criatura dissecada e um documento que mostra que tudo isso são experimentos feitos por Friedman. Eu vou falar um pouco sobre esses experimentos, já que durante toda a jornada você coleta muitos files explicando isso. Então, vamos lá. Herbert e seu irmão Leonard, eles passaram um tempo na África coletando plantas desconhecidas. Em determinada exploração, eles encontraram a mortifilia,
uma planta que emitia esporos com propriedades regenerativas e rejuvenescedoras. O objetivo deles era o de encontrar a tal solução para a vida eterna. Típico de um cientista maluco de filmes dos anos 80. Mas eles não conseguiram angariar recursos e nem reconhecimento para suas pesquisas, já que seus experimentos eram considerados controversos. E como eles não tinham dinheiro e nem moral da comunidade científica, eles resolveram testar os seus experimentos sem que ninguém soubesse. Leonard injetou em si o soro que eles desenvolveram com a matéria-prima daquela planta que eu não sei falar o nome direito. Só que as coisas não saíram como o esperado. Leonard teve seu corpo deteriorado, mas ele não morreu. Ao invés disso, a sua morte foi forjada e ele foi mantido em um lugar isolado, enquanto seu irmão, Herbert, buscaria testar o soro mais e mais vezes para tentar reverter a situação de Leonard. A ideia de construir uma escola foi justamente para eles terem cobaias para testar o soro. E Herbert contava com a ajuda de Elizabeth Lucy Wixon, que no caso é a esposa de Leonard, para poder executar o plano. E eles acabaram encontrando uma fonte de mortalidade. Só que assim como os vampirões, a luz do sol precisa ser evitada. Esses documentos comprovam que os alunos desaparecidos passavam por diversos experimentos com plantas e esporos, e todos os inimigos que enfrentamos até então são ex-alunos ao longo de um século de história aí da escola. Explorando as salas do laboratório, em uma cheia de jaulas abertas, um cenário bem macabro, há uma nota no chão de um dos alunos que foram usados nos experimentos. Ele diz que foi pego e que reuniu diversas provas contra Friedman e as escondeu em um cofre no dormitório. E isso será relevante depois. Encontrei mais uma escopeta embaixo dessa trolha aí, e após pegar uma alavanca, que é um item-chave importante, em uma cela, um aluno zumbi sofre uma mutação e vira esse bichão. Esse é um dos monstros mais perigosos do jogo, já que ele é um pouco mais rápido e agressivo, e ele mata rapidamente, então é preciso muito cuidado para lidar com ele. Mas ele é morto com vários tiros de 12, e dentro de sua cela peguei uma flashbang, que, obviamente, é a arma mais poderosa desse jogo. Mas ela é escassa, e eu até achei que ia guardar ela por mais tempo. Mais que nada, logo depois disso aqui, surgem dois desses monstrões e eu tive que usar ela nos cabras. Mas olha só, ela é boa mesmo. E agora virou bagunça. O lugar tá infestado deles. A alavanca é usada aqui e uma passagem é liberada. Após descer, matar um zumbi, finalmente nos deparamos com o local onde Kenny estava sendo mantido como prisioneiro. Ele pede para soltarem ele logo e que Friedman tá fazendo merda por aí. Mas, olha só, Friedman aparece, joga uma granada de gás lacrimogênio e sai vazado. O cara jogou uma bomba de fedor. O grupo todo desperta nas celas, estão presos e farão parte dos experimentos de Friedman. Mas não dura muito não, porque já peguei logo de cara uma barra de ferro com um gancho, sinal de que o velho é bem cuidadoso, né? E no controle de Kenny, a barra é usada para liberar a galera. Kenny não tá legal, ele diz que eles foram infectados e que se tiverem contato com a luz do sol, irão se transformar, e Stan caga pra isso. Kenny diz que eles precisam conversar com a senhora Wixon, e que mesmo eles não confiando nela, é a única maneira, já que eles não têm escolha. Algo que é importante vocês saberem é que dependendo do personagem que você tá controlando, é ele que irá protagonizar as cutscenes do jogo. E cara, falando bem sinceramente pra vocês, não tem tanta diferença assim entre as cenas. Tipo, entre quem tá em cena, no caso. Os diálogos até mudam, mas é pouca coisa, já que eles falam a mesma coisa, só que de maneira diferente. E só o seu personagem fala de maneira diferente. O outro NPC que você tá interagindo, ele tem a mesma fala. E nesse caso aí eu tava controlando o Stan, e ele reagiu dessa forma. Mas se você jogar com o Josh, é a mesma coisa. E se você jogar com a Shannon e com a Ashley, é a mesma coisa também. Só que nesse caso eu esperaria uma reação diferente, já que uma é a namorada do cara e a outra é a irmã do cara. Acaba que não tem emoção nenhuma, eles falam a mesma coisa, só que de maneira diferente. Logo ao lado das celas, peguei um alicate e com ele abri o cadeado desse baú, para pegar de volta nossos equipamentos e recursos. Obrigado, Friedman, por guardar tudo bonitinho aqui do lado. E é hora de deixar esse bunker velho. E é simples, só matei uns monstros e usei aquele gancho para puxar a escada. E é isso, retornamos para a superfície. Vamos subir, né?
Novamente, de volta ao pátio, preciso conversar com a Sra. Wixon, só que ao retornar até ela se encontra gravemente ferida e ela continua viajando um pouco nas ideias, mas nota que estamos infectados e diz que há um antídoto no porão, atrás de uma grande porta. Stan diz que ele veio de lá e que não viu isso daí não. Sra. Wixon diz então que a passagem para esse porão é acessível por meio do jardim e ela morre. Aqui já fica na cara que foi o Herbert Friedman que a atacou, talvez como forma de retaliação ou para apagar os rastros de seus crimes, já que as coisas fugiram completamente do controle e Doutora Wixon era a sua assistente pessoal. Tenho coisas a resolver antes de partir para o jardim. Primeiro que preciso de um código para abrir a porta, segundo que tem aquela informação que li naquela nota no laboratório, dizendo que haviam provas contra Friedman no dormitório, dentro de um cofre. De frente ao dormitório, usei o alicate para quebrar o cadeado e abrir a porta. Esse lugar está infestado de monstros, deve ser um dos locais mais hostis do jogo todo, e são todos os tipos que apareceram até então no jogo. Ao subir no último piso, empurrei esse armário que cai da parede, revelando um quarto secreto. Lá tem um documento mostrando que a comunidade científica não estava de acordo com os experimentos de Friedman, e queriam confiscar tudo o que ele e seu irmão criaram. E aqui é onde se encontra o citado cofre, só que não é fácil abrir um cofre, é necessário a senha, só que eu não tenho a senha, e eu não iria saber o que preciso fazer se eu não tivesse lido o detonado, então obrigado novamente aí, revista. Aí vocês se perguntam, mas o que você precisa fazer? É simples. Quebrar o cofre. No dormitório tem uma parte que é tipo um buraco que pode ser usado para arremessar um objeto para a parte inferior do prédio, e é uma dinâmica parecida com Silent Hill 2, daquela parte onde você precisa usar um pack de latas de refrigerante para tirar a calha e pegar o item na parte de fora. O cofre é arremessado aqui e eu preciso descer para pegar os itens lá embaixo. Só que o jogo não facilita, já que diversos inimigos spawnam para atrapalhar, inclusive na sala para pegar as coisas. Surge novamente a rainha, que eu achava que era um boss único, mas pelo visto não é. E que bom que é fácil lidar com ela. E vou falar, hein, que cofre meia boca, quebrou facinho assim. Até onde eu saiba, só dá pra abrir essa parada com uma dinamite. Vide Red Dead Redemption. E tem também a chave da sala secreta na biblioteca. Além disso, aqui se encontra o diário de Alan Gardner. 26. I have now counted 26 cases of missing persons connected with the school. Strange that the police have never come up with anything about it. Esse diário, ele é para explicar para quem ainda não entendeu o que está acontecendo. E ele traz algumas informações que eu já trouxe, como o fato de Leonard ser casado com a Sra. Wixon, e que tanto o casal quanto Herbert já tem mais de 100 anos de idade. E Alan, ele estava investigando os desaparecimentos na escola. E detalhe que esse documento é do fim dos anos 60. Ele, de alguma maneira, descobriu onde fica o laboratório de Friedman e até indica como chegar até lá. Ele também fala que há uma grande porta por lá, que é a porta que nós estamos procurando, e que para acessá-la é necessário o uso de 4 estátuas para ativar um mecanismo e destravar a porta. E nós sabemos qual é o destino do Alan. Ele acabou sendo pego, se tornou cobaia dos experimentos malucos aí do Friedman, e se você ainda não se ligou, ele é o autor daquela nota que eu encontrei lá no laboratório, lá na primeira parte, que me trouxe até aqui, né? E beleza, hora de resolver essa parada. Na biblioteca usei a chave para entrar na sala, não tão secreta de Friedman. Aqui encontrei uma das estátuas, faltam as demais que estão espalhadas pela escola. E nessa cadeira peguei outro rolo de filme. E deve ser importante. Detalhe que a sala de Friedman é toda enfeitada com máscaras africanas e com uma decoração que remete mesmo ao estilo das tribos. Ao deixar a sala, nos deparamos com o Sr. Walden. Stan diz que existe um antídoto para a infecção e mostra o mapa do porão pro cara. E esse arrombado simplesmente fica loucão, tosse mostrando que tá infectado, rouba o mapa e sai vazado, nos trancando ali. Vai se lascar, né, mano? Hey, my map! That's my map! What an asshole, he stole my map! E esse vacilão, ele trancou a porta após deixar a biblioteca, então tivemos que dar uma volta fodida enfrentando diversos inimigos para sair de lá. Pelo menos encontrei a Magnum, uma das melhores armas do jogo, e o lado bom é que ela usa a mesma munição que as pistolas. Não faz muito sentido, mas beleza, né? Assim que deixei a biblioteca, segui até o anfiteatro, usei o rolo de filme, nele mostra uma filmagem bem antiga do trio trabalhando, e em um documento se encontra um código, que é o código daquela porta lá do jardim. Usei o código na porta, e agora sim, vamos para a reta final do jogo.
O jardim tem cara de ser um ambiente extremamente complexo, pelo menos é o que parece, já que há bifurcações e é um local escuro, perigoso, cheio de inimigos à espreita. Na teoria é isso, mas na prática ele é bem mais linear do que aparenta. Há sim inimigos, algumas emboscadinhas, tem caminhos que levam para alguns itens, é uma forma de te recompensar. Tem essa escopeta aí no teto dessa casa, que eu não entendi como faz para pegar ela. Mais adiante, no meio da floresta, se encontra esse casarão. Destranquei a porta, entrei no porão que fica aos fundos do jardim, e esse é o local onde Kenny entrou no começo do jogo, um lugar familiar. Aqui precisei inserir uma alavanca para liberar a passagem e estou de volta ao laboratório. Só que por outro lado, agora eu consigo ver mesmo a parte dos experimentos feitos por esses malucos. Há tanques em uma sala, tão cheios que parecem prestes a explodir. Criaturas dominaram o ambiente. Há uma sala cheia de plantas, com pouca iluminação. Em um salão, ao empurrar um armário, entrei em uma sala secreta e peguei uma arma laser. Algo típico de final de survival horror. Sempre tem uma arma bem viajada. E descendo as escadas, cheguei no local citado por Alan Gardner. Matei a rainha pela terceira vez. Pra que repetir tanto esse boss, né? Aí eu comecei a inserir as estátuas que coletei na jornada, mas percebi que faltava uma. Faltou uma estátua? Era só o que me faltava. E eu fiquei boladão, né, cara? Eu não fazia ideia de onde achar essa bendita estátua. Seu imbecil do caralho, a última estátua está na biblioteca. Da próxima vez presta mais atenção, otário. Ah. Obrigado, menina do corredor. Bom, com a dica que recebi do além, fui até a biblioteca, a estátua estava localizada no andar de cima dela, peguei e retornei até o laboratório. Foram uns 20 minutos nessa brincadeira aqui. Agora sim, usei a estátua e liberei a passagem. Nessa ceninha vemos o Sr. Walden confrontando Herbert, que está segurando uma maleta. Walden quer o antídoto, mas Herbert não quer dar para ele, já que o homem está praticamente transformado, devido à grande exposição à luz. Então Walden mete um balaço no velho, injeta o antídoto nele, mas ele é pego por uma criatura que estava nas sombras. E agora é isso, precisamos entrar lá, matar o monstro e pegar a maleta. O grupo de estudantes agora está em frente à sala, reunidos ali aos moldes dos Vingadores do ensino médio, e se você gastou todos seus recursos durante a jornada, então agradeça ao Sr. Walden que deixou sua mochila do lado de fora, cheia de munição e cura. Então eu respirei fundo e bora lá. E esse monstro é Leonard. Podemos ver o que aconteceu com o homem após anos contaminado. E ele fica extremamente pistola após presenciar a morte de seu irmão. E eu dei conta de morrer logo de cara aqui, já que depois de disparar contra seus tentáculos, um pequeno trecho é iluminado. E como eu acabei não ficando dentro desse círculo de luz, eu morri em um ataque especial de Leonard, que pelo visto é hit kill. Mas é vivendo e aprendendo, né? Ou no caso, vivendo e morrendo e aprendendo. E essa boss fight é até que legal, hein, cara? Ele é um inimigo bem chatinho, ele pode te matar rapidamente, e o objetivo é destruir 5 tentáculos. Sempre que um é destruído, rola aquela parada do círculo de luz e do ataque hit kill. E ele vai ficando mais agressivo, é uma arena circular, então a dinâmica de batalha funciona muito bem. Eu gosto dessa luta porque a câmera não atrapalha, ela é mais limpa. Eu morri algumas vezes, claro, mas em uma das últimas tentativas eu fiquei perto de matá-lo, só que eu não percebi que faltava um tentáculo. E o chat da live me ajudou lembrando que eram 5. Então, valeu, rapaziada. O tentáculo é destruído e parece que acabou. O teto cai sobre o monstro, juntamente com a luz do dia. E é curioso o fato de Leonard estar bem embaixo do ginásio esportivo. Os personagens se injetam com o antídoto, mas Leonard se levanta. O cabra ainda não morreu. Ele está enfraquecido pela luz do sol e precisamos abatê-lo de vez. Aproveitei para usar a arma laser e, claro, eu morri aqui.
Cara, ele tá bem mais agressivo e isso acabou me frustrando, já que eu tive que voltar lá atrás e repetir todo o rolê. Só que aqui eu tive uma ideia e foi aí que surgiu a grande heroína da parada. Ashley Calcinha Fio Dental de Fora Thompson. Isso, a habilidade especial dessa motherfucker é simplesmente causar mais dano nos inimigos, então eu passei todas as minhas melhores armas pra ela e juntamente a Stan fomos confrontar Leonard novamente. E não deu nem graça, né, meu amigo? Essa mina é braba, é o poder do fio dental. E como não ser fodona, né? Ela usa a arma igualzinho o CJ em GTA San Andreas. Ela dá tiro duplo e os caralho. Respeitem Ashley, meus parceiros. Com ela, a batalha é bem mais curta. E na fase 2, eu até passei um sufoco, mas Leonard foi derrotado. E eu fiz o final bom do jogo. Obscure tem 2 finais, como eu citei. Nesse o grupo tá de boas, tomando um sol. Ashley e Kenny se abraçando, Shannon e Josh descansando e Stan vai até a maleta pra pegá-la, enquanto toca uma música bem bonita mostrando a situação da escola. Ele pega a maleta, mas uma criatura surge. Ele salta e ouvimos um disparo. E essa criatura, apesar de não aparecer, é um monstro que o Sr. Walden se transformou. E esse é o final bom e canônico do jogo. O final ruim acontece se qualquer um dos personagens morrer. Nele, o personagem sai do ginásio após se injetar com a cura e depois vemos um funeral para as vítimas do ocorrido. Só que dá pra notar que de um dos caixões começa a surgir a nuvem escura de fumaça, sugerindo que o pobre coitado foi infectado e que de certa forma irá infectar as pessoas presentes no enterro. E, bom, amigos e amigas, esse é Obscure. A sensação de finalizar algo que tinha sido deixado de lado na minha jornada aí como jogador de videogame. Essa jornada que eu tô traçando com o canal, ela é mais do que apenas criação de conteúdo. É uma realização muito grande também. Todo o meu trabalho aqui é recompensador. E não só pelas views. Esse é o tipo de vídeo que eu não espero que vai ter tantas views assim. Na real, eu nem tô ligando tanto pra isso. Mas todo o trabalho de jogar ele nas lives, conversar com vocês, inscritos, gravar as gameplays, depois organizar tudo nas pastas. Tem toda a parte criativa que envolve a criação do roteiro, da pesquisa que eu faço pros vídeos, da revisão e tem também a parte da edição, que é o que toma mais tempo. Eu acho que o roteiro e a edição tá pau a pau assim em questão de tempo. São horas e horas de noites mal dormidas para tentar entregar algo que eu considero bom para vocês. E tudo isso vale muito a pena. Mas o fato de eu estar finalizando uma história não fechada do meu eu do passado é a parte mais legal pra mim. Então, zerar Obscure e fazer esse vídeo me deixou muito feliz. E claro, agora vamos falar da jornada aí com o jogo e do jogo em si, das minhas impressões finais. 2004 foi o ano em que Resident Evil 4 foi lançado para o GameCube. E Obscure é de 2004, como eu citei durante o vídeo, e na época do lançamento do jogo, a Hydra Vision, criadora da obra em questão, foi taxada de ultrapassada. Vocês acreditam nisso, cara? Só porque o jogo seguia os moldes do survival horror clássicos, só que com a skin de escola. E Obscure não é só isso, ele se inspira muito em Resident Evil, principalmente o primeiro jogo. É só você dar uma olhada no hall da escola. Tem também algumas referências à franquia, dá pra ver que a Hydra Vision adora os jogos de Resident Evil, e que bom, é sempre ótimo ter boas referências. E o que mais gosto nesse jogo é a personalidade dele e sua falta de comprometimento com a seriedade dessa história, deixando a aventura mais leve e mais próximo de uma aventura mesmo do que uma jornada violenta e brutal. Mas claro, ele não deixa de ser também uma jornada violenta e brutal, só que com aquele toquezinho de filme trash. A parte gráfica é linda, ele ainda se mantém bem atual para os tempos modernos, mas claro, respeitando as limitações da época. As texturas são boas, conseguiram variar muito bem os cenários, a escola não é tão grande assim, mas parece que é, já que você frequentemente vai e volta nos mesmos ambientes, sinal de que seguiram bem o manual de Resident Evil. Eu gosto de como cada parte de Leafmore esconde algum segredo. O jogo não foca só na linearidade, ele é sim linear no sentido da estrutura
de level design. Eu não tô falando só de seguir na linha reta e pimba, mas ele te dá alternativas. Tipo, você pode só pegar a chave e ir lá abrir a porta. Mas se quiser, pode explorar o cenário, buscar itens, ir atrás de armas opcionais, e você tem a liberdade de retornar a áreas já visitadas para explorar mais ainda. No começo do jogo, eu fiquei perdido porque não havia sinalizações de onde ir e o que fazer. E claro, usei a ajuda do detonado, mas depois que você engrena na história, as coisas começam a fluir melhor, já que os objetivos são indicados no mapa e nas cutscenes. As intenções dos personagens sempre ficam muito claras. Os gráficos do jogo são bonitos, as cutscenes são ok, na época já tinham cutscenes bem melhores e mais bonitas, a parte das animações dos personagens não é lá grandes coisas, eles só são funcionais mesmo, os personagens quase não têm expressões faciais e nem pra dublagem ajudar, porque cara, a dublagem é bem fraquinha, eles são meio foda-se pra situação que se meteram, parece até que estão lidando com um pequeno problema, sendo que na real são capetas devoradores de pessoas. Sinto que a parte dos personagens poderia ter sido um pouco melhor explorada. As motivações deles, eles praticamente não interagem entre si, isso é muito triste, já que seria muito legal ver as interações entre eles. Eles poderiam ter feito um esquema bem simples de você conversar com o colega na safe room, que em boa parte do jogo é no pátio da escola, para ter diálogos opcionais e que podem ocorrer de acordo com o momento do jogo, ou a sua dupla conversar sobre a situação, fazer comentários, mas dane-se, eles não falam nada. Eu até pensei em uma ideia foda, eles poderiam ter walkie-talkies e eventualmente conversar com os outros colegas por meio deles, para desenvolver o relacionamento do grupo, porque eles são tão frios que a relação entre eles parece até inexistente em boa parte do jogo. Poderia ser algo na vibe de Resident Evil 4 ou Metal Gear, seria legal já que eles são jovens e são personagens interessantes no papel, mas extremamente mal explorados, e eu já vou falar dos personagens e da história. Mas antes, a parte da jogabilidade é ok, é bem básico, eu gosto do fato de você poder mirar e atirar ao mesmo tempo, é bem fluido, o jogo tem um bom arsenal de armas, pistolas, escopetas e armas brancas. É simples também, mas o jogo diverte nesse ponto, as batalhas são geralmente muito curtas, a galeria de inimigos é na medida e é muito satisfatório quando você limpa uma área cheia deles. A inteligência artificial dos parceiros é meio controversa, às vezes eles são bem burros, mas em um recorte geral eles são até que úteis, mas eu sinto que esse jogo foi feito para você jogar co-op, é muito mais fácil dessa maneira, principalmente se seu amigo tiver bom conhecimento de jogos do gênero. Na época eu jogava com um amigo, e é muito mais de boa, e é bem mais divertido também. O único grande problema de Obscure para mim é a câmera, ela atrapalha muito, principalmente em cenários mais fechados. Mas a câmera é algo que foi resolvido na continuação. O jogo tem uma boa duração para o gênero, ele sabe quando terminar. Acho que se você já decorar tudo que tem para fazer, dá para zerar em menos de 4 horas. Por aí. Agora vamos falar da história. Eu gosto dela, ela não é revolucionária, é incrível, mas cumpre bem o papel de ser uma história divertida. Tem mistério, personagens burros, personagens misteriosos, monstros, suspense e momentos interessantes. Tirando os 5 protagonistas e Dan, que morrem no começo, pobre coitado, acho que só tem uns 3 ou 4 personagens a mais. E a história gira em torno deles, e sabe fazer bom uso dessa galera. Sr. Walden é o professor que está em busca de algo que está escondido aqui. Friedman é o vilão que está tentando ajudar o irmão, só que no processo ele acaba matando diversos de seus alunos. E Sra. Wixon é a surtada loucona que serve mais para direcionar a gente durante a campanha. É claro que se você ligar o cérebro e questionar as coisas que acontecem aqui, pode ficar bolado, porque realmente não faz tanto sentido boa parte das coisas. E tô falando mais das coisas críveis, tipo os jovens ficarem na escola cheia de monstros, ao invés de vazar, os adultos que não explicam caralho nenhum do que tá rolando, as desculpinhas do porquê ninguém investiga a escola e seus desaparecimentos. São décadas de alunos desaparecidos, essa escola jamais estaria aberta, meu amigo. Tipo, essa escola ia ter uma fama muito fodida. Pra vocês terem noção, na minha escola, no fim dos anos 90, teve um cara, um aluno que levou uma facada por conta de uma maçã. E até hoje as pessoas falam dessa história. A escola tem uma fama até hoje. Agora, a motivação de Friedman é interessante. Essa parte do laboratório, dos experimentos, eu gosto, mesmo com a tosquice. E os protagonistas, eles estão ali pra resgatar Kenny e meio que fica no ar. O que acontece com eles logo após o fim dessa história? É algo
grandioso que aconteceu em Leafmore e marca essa rapaziada de certa forma. Se você parar para projetar a história de Obscure 2, pode achar que é algo muito foda, com proporções nacionais ou globais, explorando as consequências dessa jornada. Mas não é bem assim. Vocês vão ver quando eu fizer o vídeo da sequência. No geral, é um ótimo jogo, competente, clássico e o mais importante de tudo, ele é muito divertido. Ele não é perfeito, mas tem muita personalidade e ainda te dá a glória de revisitar os momentos magníficos do auge do Survival Horror na era do PlayStation 2. E eu fiquei muito impressionado aí com a audiência que eu tive durante essas lives, levando em consideração que meu canal é pequeno. A galera colou nas lives, as conversas foram muito legais. Ao todo foram 3 partes e eu agradeço a todos vocês que apareceram e independente do que eu falei sobre o jogo, as partes positivas e negativas, eu só tenho mesmo o que falar bem dele, já que eu gostei muito dele, de verdade. Mesmo com animações travadinhas, personagens mal desenvolvidos e alheios a tudo, a história que às vezes é meio esquisita, mas cara, que jogo foda. E bom, novamente, eu agradeço a audiência de cada um de vocês que chegou até aqui. Muito obrigado e um agradecimento especial aos membros do canal. Valeu, rapaziada, vocês são foda demais aí, fortalecendo mensalmente. E eu também queria fazer um agradecimento especial às pessoas que fizeram os donates durante as lives. Vai estar passando aqui também junto com os membros. Valeu aí pela força, pelo apoio. E como eu citei aí sobre Obscure 2, o vídeo sai ainda esse ano e eu também vou jogar ele todo em live e eu conto com a sua presença lá. Então fiquem tranquilos, rapaziada. E é isso, valeu, até a próxima. Beijo no bumbum. Não é nessa ordem, mas tá valendo.